Glória a Deus, amém? Como é bom estar aqui com vocês, né? É muito bom. Tenho a oportunidade de estar aqui novamente, que a gente está sempre lá no Santana, né? E quando o pastor Kelso viaja, ele sempre diz, vai lá, né? Então eu estou aqui. É difícil, né? Substituir os caras aí, mas Deus é fiel. Evangelho de João. Eu vou usar aqui dois momentos na palavra para falar um pouco sobre a questão do reino de Deus, né? A nossa visão é valorizar uma vida e alcançar famílias para o reino, né? Tudo é para o reino. A sua e a minha vida, ela tem que se manifestar nesse mundo para o reino. E quando eu pensei nisso, eu comecei a olhar aqui, porque eu estava olhando um artigo de um pastor americano, e me chamou muita atenção sobre alguns assuntos. E veio cair nesse versículo aqui de João, Evangelho de João, capítulo 20, versículo 29. Fala um pouco aqui da questão onde Deus estava, Jesus aqui, envolvido por uma situação de incredulidade, né, por parte de Tomé. Ele fala alguma coisa importante aqui. Diz assim, disse-lhe Jesus, porque me viste, creste, mas bem-aventurado os que não viram e creram. Versículo 30. Na verdade, fez Jesus diante dos seus discípulos muitos outros sinais, que não estão escritos neste livro. Mas estes, os que foram registrados, é para que creiais que o Senhor Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Vamos orar. Pai querido, muito obrigado por essa noite, obrigado por tudo que o Senhor já realizou aqui, e certamente muitas coisas ainda vão e certamente acontecerão nas nossas vidas, não apenas nesse momento que estivemos aqui na igreja, no culto, Deus como corpo de Cristo, mas ao sair daqui, certamente, ó Deus, a tua unção, a tua graça vai estar conosco, porque a Bíblia diz que os sinais e maravilhas vão acompanhar aqueles que creem. E nós cremos no teu nome, e cremos que o Senhor tem nos estabelecido como igreja, como família, como indivíduo, para manifestar o teu reino nessa terra. Então nos ajuda a tirar o nosso coração, Pai, das circunstâncias, mesmo até muitas vezes um coração incrédulo, para que possamos crer e ter certeza que o Senhor pode nos usar, mesmo quando falhamos, mesmo, Senhor, quando nos sentimos fracos, muitas vezes até sem objetivo, mas mesmo assim, Deus, a graça, a bondade, o amor do Senhor está conosco todos os dias, porque a tua palavra diz que as misericórdias do Senhor, elas se renovam toda manhã, e eu profetizo isso, Senhor, na minha vida, na minha família, no teu povo, na igreja, em nome de Jesus, amém. Certamente aqui, quando se fala em relação a sinais, o que eu vou falar um pouco é os sinais que promovem o reino de Deus, né? E nós estamos vendo aqui que a Bíblia está destacando aqui, através de João, que houve um momento aqui, ali, justo dentro do ambiente de Jesus, onde Jesus, por 3 anos e meio, ele trabalhou ali com seus discípulos, né? E Tomé estava presente aqui em toda essa situação, mas em dado momento aqui, Jesus é tomado por uma incredulidade vindo de Tomé, né? E ele prontamente ele rebate essa situação, e ele diz assim, olha Tomé, você coloca aí o teu dedo, né, no meu lado, veja aí realmente quem sou eu aquele que ressuscitei, né, estou vivo, estou aqui. E aí ele começa a dar aqui uma nova situação para dizer que na verdade, João ele está dizendo ali, que Jesus ele fez muitos milagres, para que o reino de Deus fosse promovido. E eu comecei a pensar justamente nessa questão de sinais. A gente, muitas vezes, como igreja, a gente procura muito essa questão de sinais e maravilhas e prodígios, né? As curas, e é importante isso, porque isso é para promover o reino. Mas me parece que a gente está diante de uma situação hoje, ela é muito pragmática, porque você vai ver no decorrer da mensagem aqui, que a gente percebe que as pessoas elas estavam, até Pedro, quando você consegue caminhar um pouco mais a leitura, Jesus ele se manifesta novamente depois dessa situação, e Pedro é tomado por um sentimento de abandono, ele diz assim, vou voltar a pescar, acho que pensando assim, essa questão aí, né? Depois de tudo que nós passamos, Jesus
acabou morrendo, crucificado, e toda essa situação, e Pedro, ele resolve abandonar, e diz, vou abandonar o ministério, vou embora. Porque, irmãos, quando a gente é tomado por duas situações, que é esse pragmatismo e a incredulidade, isso reverte a nossa vida a olhar mais por uma situação natural, né, do que justamente olhar e experimentar e viver os milagres de Deus na nossa vida. Eu não sei se você é assim, mas quando você depara com uma situação que parece que foge do teu controle, você diz, meu Deus, e agora? Como é que eu vou lidar com essa situação? O que vai acontecer? Qual será o futuro, né, da minha família, da minha própria vida diante dessa situação? E eu comecei a imaginar, porque eu estava passando um momento assim, você começa a olhar as circunstâncias, principalmente quando você está envolvido demais na questão ministerial, no dia a dia, na sua vida, e aí você começa a pensar, uma avalanche de coisas que passam pelo teu coração, né? Porque o que você quer mesmo é que os sinais e maravilhas venham para dar descanso, para promover, para curar. Mas o que João descreve aqui, no versículo 31, diz que cada milagre, cada sinal, tudo aquilo que Jesus fez, ficou registrado para que nós possamos crer nele. Então, o que se deduz aqui é que os sinais e maravilhas não é para promover você, nem eu. Os sinais e maravilhas acontecem na sua vida e na minha vida, para que nós possamos o quê? Promover o reino de Deus, estabelecer o reino de Deus nessa terra. Então, o teu testemunho, a tua vida, o teu casamento, tudo. Tanto é que você vê, como é que é comparado a união de Cristo com a igreja? O casamento, não é assim? Então, assim, o teu casamento, assim, ele é um sinal do reino de Deus na terra? É ou não? Ficaram quietos aí. Como é que é o teu casamento, a tua vida? Quando as pessoas olham para você, você como marido, você como esposa, as pessoas dizem, olha, está aí, né? Um casal que expressa o reino, a manifestação, a glória de Deus. Eu vejo o reino de Deus estabelecido através do comportamento, da vida, da atitude dessa pessoa, ou desse casal, ou dessa igreja. E nós começamos a imaginar que muitas vezes o sinal é só para promover o bem-estar. Deus quer o bem-estar, não é assim? Quando você vem para a igreja, você vem com expectativa de ser curado se você está doente, se você está emocionalmente, né, adoecido na alma. Quando você vem para a igreja, certamente o Evangelho, né, a palavra de Deus, ela vem para o teu coração, né, e promove esse bem-estar. O sinal de Deus vem e te cura. Mas será que é só isso? Não. A manifestação da glória de Deus, os sinais de Deus, é para que cada dia mais as pessoas possam crer quem é Jesus. Ele, o verdadeiro Messias, aquele que um dia nasceu de uma virgem, cresceu, ele viveu, ele aprendeu, ele sofreu, ele morreu, ele ressuscitou, ele está vivo aqui hoje. Esse é o grande mérito, é o grande trunfo que nós temos, que é o sinal da ressurreição, daquilo que Jesus fez na terra. Aí eu comecei a pensar nessa questão, agora como é que eu posso viver isso? É interessante que quando você começa a ver aqui, você começa a caminhar na palavra, eu comecei a ver aqui, por exemplo, a vida de Lucas. Você sabe que Lucas, ele foi um discípulo de Paulo, e ele aproveitou bem essa questão. E é aqui que eu quero levar a tua atenção nessa noite. Como que você está vivendo essa possibilidade de ser o portador dos sinais e maravilhas, do milagre de Deus na vida das pessoas, ao ponto de que o reino de Deus, ele se estabeleça na terra. Interessante que quando a gente parte aqui para a leitura de Atos, né, Atos dos Apóstolos, ele foi escrito por Lucas, que era o discípulo de Paulo, mas ele estava com o objetivo de alcançar uma pessoa, que era Teófilo, que era uma pessoa que era ali da corte romana. E é interessante que eu fiquei pensando aqui, está realmente, né, uma pessoa bem pragmática, né, que era Teófilo, porque a Bíblia diz que quando Paulo se dirige aqui na segunda carta, né, que é o livro de Atos, dirigido para esse homem chamado Teófilo, ele já tinha esquecido o próprio livro dele, que chama Lucas,
que leva o nome dele, também era dirigido para o próprio Teófilo. Mas aqui ele começa a dizer assim, olha, eu apurei, eu fui e pesquisei tudo a respeito daquilo que Jesus fez na terra para informar a você. Então, qual era a decisão de Lucas aqui? Era alcançar a vida de Teófilo. Mas a Bíblia diz que ele foi na palavra, ele foi buscar, e os livros que Lucas se utilizou para informar a Teófilo, segundo tudo aquilo que Jesus fez, ele usou ali o livro de Mateus e Marcos, não é? Porque o terceiro livro ali vem Lucas. Então ele pega, se você pegar todo o livro de Lucas, é um resumo daquilo que Marcos e Mateus escreveram. Tá? Então o que acontece aí, eu quero entrar já nesse momento agora, onde nós vamos entender como que Lucas, e aqui é um aprendizado para nós, como você usa as palavras, como é que você usa o Evangelho para que você possa alcançar as pessoas. E a primeira coisa que Lucas começa a relatar são justamente os sinais e maravilhas. Mas é interessante, quer ver? Vá um pouquinho agora comigo, muda aí um pouquinho a tua página, aí, em Atos capítulo 5. Eu vou um pouquinho aqui, vou voltar um pouquinho, vou caminhar um pouquinho na Bíblia aqui, mas só no livro de Atos. Atos, capítulo 5. Você vai ver aqui no versículo, a partir do verso 12. Olha aqui que Lucas, eu quero levar você a entender aqui que esse momento aqui é uma narrativa que Lucas está exercendo justamente para alcançar a vida de Teófilo. E aqui no momento que ele escreve, ele diz assim, olha, muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos, e costumavam todos reunir-se de comum acordo no pórtico de Salomão. Mas dos restantes ninguém ousava juntar-se a eles, porém o povo lhe tributava grande admiração, e crescia mais e mais a multidão dos crentes, tanto homens como mulheres agregados ao Senhor, ao ponto de levarem os enfermos até pelas ruas e os colocarem sobre os leitos e macas, para que ao passar Pedro, a menos a tua sombra se projetasse em algum deles e seriam curados. Afluía também muita gente das cidades vizinhas a Jerusalém, levando doentes e atormentados de espíritos imundos, e todos eram curados. Quantos eram curados? Todos. É isso aqui o que Lucas está expressando aqui. Ele está falando do que estava, o que aconteceu. Porque esse homem aqui, certamente um homem que tinha a sua vida meio presa ao seu bom costume ali, talvez exercia uma grande posição, mas Teófilo precisaria ser convencido. Quem já tentou convencer um cara pragmático? Um cara centrado, um cara que ele não muda, né? Ele acorda de manhã, ele vai até o final da tarde dormir, ele é do mesmo jeito. Você já viveu assim ou não? Ninguém tira o cara, ninguém mexe no cara. E assim o que eu percebo aqui na leitura é que Lucas, ele estava preocupado em alcançar a vida de Teófilo. Aí ele começa o quê? Falar das coisas, do evangelho, da maravilha, do reino, dos episódios, das coisas que aconteciam. Irmão, deixa uma coisa para você. Nós estamos vivendo um tempo muito onde a igreja entrou nessa linha de pragmatismo, aquela acomodação. Porque quando você percebe aqui, você começa a andar nas entrelinhas, você vê uma igreja aqui surpreendente. Era surpreendente, não era algo previsível. Você olha aqui, por exemplo, no capítulo 5, você vai ver. Ali um momento, a Bíblia diz que um certo homem, dono de propriedades, ele resolve um dia vender uma propriedade. E ele vai lá e coloca todo o dinheiro aos pés dos apóstolos. Mas aí vem um casal que tem o coração errado, vende um terreno, segura parte do dinheiro e dá metade de oferta. Aí Deus vem e pune o casal. Aí a igreja entra num tempo de temor e tremor. Qual era o problema? Que era dinheiro? O problema não era mentira. Era uma vida que não correspondia ao evangelho, ao reino de Deus. Era um casal que não estava vivendo, experimentando o melhor de Deus, e por tentar imitar, irmãos, deixa eu falar para você, o reino de Deus não existe imitação, ou você é ou você não é.
Ou você crê nos milagres, sinais e maravilhas, que isso vai mudar a sua vida, mas também tem que mudar a questão do teu lado. Você tem que fazer diferença. Agora, o problema é que quando a gente lida com essa questão do pragmatismo, né, a igreja ela não pode entrar nisso, porque isso, irmãos, deixa de ser uma igreja surpreendente. Você vem para a igreja, eu já sei o que vai acontecer na igreja. Olha, na verdade, eu nem preciso ir na igreja, nem no culto, porque eu sei. Vamos orar, vai ter o louvor, vão pedir dinheiro, vai ter a palavra, aí alguém vai me abençoar, eu vou embora. Mas não é isso, o reino de Deus não é isso. O reino de Deus é expectativas. É quando eu saio da minha casa, eu digo, meu Deus, algo sobrenatural vai acontecer. Eu creio, meu Deus, que o Senhor vai mudar pessoas. Eu creio que o Senhor vai transformar vidas. Eu creio, Senhor, que o céu vai se abrir naquele lugar. Eu creio em nome de Jesus que pessoas serão curadas. Eu creio nessa noite. Pessoas serão curadas aqui. Relacionamentos serão curados. Em nome de Jesus. Feridas emocionais serão curadas. Porque eu creio que os sinais e maravilhas é para edificar a igreja, mas também é para manifestar a glória de Deus na terra. E era isso que Lucas estava dizendo. Olha aqui, Teófilo, eu sei o que eu estou dizendo, sabe por quê? Porque eu pesquisei, eu li, eu fui atrás, eu orei, e o que eu estou dando para você é o melhor. Deixa eu dizer para você, o que Deus tem para você hoje é o melhor. É o melhor. Você não veio aqui por acaso, você não veio aqui porque você é um cara pragmático. Você é um cara que está acostumado a vir no culto. Não, o Espírito Santo te trouxe aqui para dizer para você que você é importante, você é uma bênção. Deus te trouxe aqui através do Espírito Santo, você, olha, eu vou te curar, eu vou curar suas emoções, olha, eu vou mudar a tua história, eu vou mudar a tua vida, eu vou fazer de você alguém que prospere, sabe para quê? Para que o meu reino seja visível na terra. É isso. Mas o problema é que muitas vezes nós temos como Tomé. A gente fica na defensiva. A gente fica esperando. Não. A palavra de Deus diz que eu e você temos que crer. E a Bíblia, olha, Jesus mostrou certa indignação. Olha o que diz aqui, por exemplo, olha aqui o versículo 13. Mas dos restantes ninguém ousava se ajuntar a eles. Porém o povo lhe tributava grande admiração. Eu lembrei do pastor Eugênio aqui. Porque às vezes quando a gente está conversando, você tem aquele cara que é fervoroso, crente, aquele cara que se entrega, que quer ver a manifestação, os sinais. Agora tem aquele que é amigo do Evangelho. Já viu o amigo do Evangelho? Aquele que fica assim, né? Ele está com um pé na igreja e um pé fora, vendo as coisas, visitando algumas coisas. Sabe por que essas pessoas que elas tinham só admiração, mas elas não se envolviam? Porque Deus tratou com Ananias e Safira. Aqui fala do medo. Sabe por que muitas pessoas são pragmáticas em relação ao reino de Deus, ao Evangelho? É por causa do medo. Porque, irmãos, para se envolver, para ver os sinais e maravilhas, você tem que se render, você tem que se entregar, você tem que perder o medo, porque a Bíblia diz que o amor lança fora o medo. Deus não chamou você para viver um reino de medo. Tem gente que vem na igreja de medo. Se eu não for no culto, vai que amanhã eu morro no acidente. Aí eu não fui no culto, eu vou para o inferno. Não, é verdade, irmãos. Eu já vi muito isso. A gente convive com isso. Meu Deus, vai que eu não vou na igreja, não imagina, aí chega, agora que eu chego no meu trabalho, eu perdi o emprego. Você não foi no culto, agora também você está despedido. Irmãos, esse não é o Deus que quer manifestar na sua vida e na minha vida. A Bíblia diz que Deus é amor, Deus é bom, Deus é maravilhoso, e Ele quer que você expresse isso, os sinais e maravilhas. Outra coisa, olha, ele diz aqui que no versículo 16, olha no versículo antes, o 15, olha o tamanho, né, da ação, do poder, aquilo que Lucas estava manifestando para que Teófilo pudesse acreditar, dizer, olha o que acontecia aqui, Teófilo,
a manifestação, a glória de Deus, o poder de Deus era tão grande que as pessoas levavam os seus enfermos pelas ruas e colocavam nas calçadas, ali os leitos, as suas macas. Se Pedro passasse, a sombra tocasse, eles seriam curados. Irmãos, isso aqui corresponde a você e a mim. A Bíblia diz que aquele que descansa na sombra do Onipotente. Imagina, eu fico pensando, é você andar na rua, crendo, orando nos sinais, e a sombra do Onipotente indo sobre você, e onde você passa, onde você pisa, aonde você coloca a mão, é abençoado, é transformado, é mudado. É interessante que quando você... Agora, a pergunta, né? Eu coloquei um ponto de interrogação, por que os sinais aconteciam? Por que os sinais eram tão fortes? A Bíblia está dizendo aqui que eram alguns milagres, sinais, é isso ou não? Não, muitos. Você sabe o que é muita coisa? É muita coisa. Era coisa assim, irmãos, de todo dia havia uma manifestação do poder de Deus. Não era só no domingo. O povo saía, andava pelas ruas, a sombra curava. As pessoas andavam lá e via a manifestação da glória, do poder de Deus. Qual a sua expectativa para amanhã? A minha expectativa é que amanhã Deus vai preparar um dia onde eu possa encontrar com o incrédulo, é manifestar o reino na vida dele, convencer ele que ele é um pecador, que ele precisa entregar a vida para Jesus. Essa é a minha expectativa. Sabe o que é a minha expectativa? Que amanhã eu vou chegar aqui na igreja, não vou ficar aqui olhando para o tempo, não, senão eu vou ler a Bíblia. Mas eu tenho certeza que Deus vai mandar pessoas que vão tocar nessa porta, como já aconteceu várias vezes, irmãos, aqui com a gente. Às vezes eu estou aqui orando e falo, Deus, o negócio está muito quieto aqui. Ele não ora assim, não. Deixa quieto. Deixa quieto. Eu falo assim, não, Deus, está muito quieto o negócio. E de repente, irmãos, aí depois, oh Deus, dá uma seguradinha. Mas, irmãos, vê a glória de Deus. Ver alguém tocar a campainha dessa porta e dizer, tem alguém para orar por mim aí? Tem alguém que possa me ouvir? Tem alguém que possa me socorrer? Sinais. Havia muitos sinais. Por quê? Por que havia muitos sinais? Pela mão dos apóstolos. Olha aqui. Ele termina com um ponto. Aqui é uma frase. Ele começa, ó, porque eles costumavam todos reunir-se de comum acordo ali no pórtico de Salomão, na igreja. Primeiro ponto que nós devemos pensar. Uma igreja para viver, para sair desse pragmatismo, né, desse consolo pessoal. Irmãos, é viver em concordância, em unidade. É quando você olha para a necessidade e você diz, essa situação vai mudar. Eu creio em nome de Jesus. Eu creio. Então, por que havia sinais e maravilhas? A primeira coisa é porque eles estavam juntos, reunidos em acordo. Acordo fala de pacto. Acordo fala de aliança. Uma igreja que está aliançada com a palavra de Deus, com a pessoa de Jesus Cristo, com a pessoa do Espírito Santo. Não há como sinais e maravilhas não serem realizados aonde está, porque a própria Bíblia diz, se eles estiverem reunidos, 2 ou 3 em meu nome, ali eu estarei. E por que ele diz isso, irmãos? Você acha que Jesus vem aqui, quando está reunido 2, 3, para quê? Para dizer, não, acho que vocês são bonzinhos, glória a Deus, bonitinho, não. É porque Ele quer manifestar a glória dEle. Ele quer trazer cura. Ele quer a manifestação da glória dEle. Mas nós precisamos ter acordo, aliança, pacto, desejar. Eu vou para a igreja, eu tenho convicção que hoje Deus vai manifestar a glória dEle naquele lugar. Eu creio que famílias serão restauradas, filhos serão restaurados, maridos, esposas, famílias serão restauradas. Esse é o sinal. O segundo ponto que ele fala aqui é que eles tinham um comum acordo e também eles estavam como igreja reunidos. Igreja. O pastor Eugênio falou muito hoje sobre a eclésia, né?
pastor deu uma aula hoje aqui de manhã, de ensino. Deu uns tapinhas na gente para a gente acordar, né? Em relação. Então, irmãos, nós precisamos vir para a igreja com sentimento, porque este é o lugar onde realmente Deus quer agir, onde Deus quer fazer, onde Deus quer operar. Lá no teu quarto, lá sós, há uma manifestação de Deus, mas aqui, irmãos, há algo sobrenatural, há algo imprevisível, não é algo previsível não, é algo que vai acontecer. Por isso que eu estou dizendo para você, essa igreja era uma igreja que era surpreendente, a maneira como ela agia. E olha interessante, né? Volta um pouquinho aí no capítulo 4, 32, olha aqui. Da multidão dos que creram, eram coração e alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Irmãos, uma das coisas que nós devemos fazer, como é que essas situações elas acabaram a acontecer? E foram acontecer no dia a dia dessa igreja. Primeiramente, a primeira coisa aqui da unidade, do pacto, é quando Pedro, a Bíblia diz que no momento ali, quando o Espírito Santo ele desce, né? Primeiro Jesus ele dá uma ordem ali para os seus discípulos, para que eles fossem para Jerusalém, que eles ficassem ali até que eles fossem revestidos do Espírito Santo. Olha, presta atenção aqui, irmãos. O que é quando Deus ele começa a preparar um povo, né? Então, assim, como é que eu posso fazer essa aplicação na minha vida? Aqui, nós estamos vendo aqui os apóstolos fazendo grandes milagres, Jesus dizendo assim, olha, através de João ali, que os sinais vinham para que você pudesse crer nele. Mas como é que isso me faz aplicar isso na minha vida? Aqui nós estamos falando de 2000 anos atrás. E agora? Essa igreja hoje, a igreja contemporânea, nos nossos dias, a nossa maneira de ser, a nossa maneira de viver, como é que isso pode ser aplicado? Como é que eu posso trazer o reino de Deus através dos sinais, maravilhas e milagres? Irmãos, é muito simples quando você olha para a Bíblia. Nós precisamos orar, temos que orar mesmo. Você tem que jejuar, se consagrar. Irmãos, isso é beabá do cristianismo. Mas é interessante que aqui, Pedro, ele começa a dar uns sinais para a gente. Quando Lucas começa a relatar aqui as histórias, enviando toda essa mensagem aqui para Teófilo, ele começa a dar umas coisas interessantes. O primeiro momento que eu vejo aqui, dentro da aplicação do nosso dia a dia. Olha aqui. A primeira coisa que, logo depois que Pedro e João, eles fazem ali aquele milagre com o coxo, né? Há um grande movimento na igreja. Todo mundo começa a ir atrás de Pedro e João, buscando ali informações sobre o que tinha acontecido. Não havia como negar aquilo que estava acontecendo. Mas é interessante que Pedro, por um momento, ele para e chama o povo. Ele diz, olha, por que vocês estão olhando para mim? Por que vocês estão olhando para João? Deixa eu dizer uma coisa para vocês, quem está operando aqui é o Espírito Santo. Irmãos, os sinais e maravilhas são para aqueles que pregam, aqueles que buscam santidade, buscam graça de Deus. E aqui, o que Pedro faz? No momento daquele milagre, daquele coxo começa a andar, Pedro ele começa a pregar o Evangelho. Ele não fica falando dos milagres, do que aconteceu. O que ele faz? Ele chama o povo e diz, olha, sabe aquele Jesus que um dia vocês mataram? Sabe aquele Jesus um dia que foi negado? Aquele que morreu na cruz? Esse é o Jesus. Esse é aquele que trouxe o reino de Deus sobre as nossas vidas. E aí o que acontece? Depois dessa pregação de Pedro aqui, 3.000 pessoas são convencidas pelo Evangelho, com sinais e maravilhas. Mas o que Pedro faz? Pedro ele começa o quê? A pregar o Evangelho, a falar da palavra de Deus, naturalmente. Ele não foi buscar fazer teologia, não foi falar, ele disse, olha, esse Jesus que vocês renegaram foi esse que curou. Então Pedro começa a dar testemunho, não falando dos sinais, mas falando de quem era Jesus, aquele que tinha curado, através do Espírito Santo. E a Bíblia diz que no mesmo momento, a Bíblia diz que houve um temor no coração desses homens. E sabe que a Bíblia diz? Que esses caras chegaram até o desespero para entender o que era o Evangelho. Quer ver? Olha comigo aí.
logo depois da cura, e eles, aqui, versículo Pedro, João, aqui o discurso, versículo 11, né? Pegando-se ele a Pedro e tal, né? Pedro se dirigiu ao povo dizendo: Israelita, por que vocês se maravilhais disto e por que fitais os olhos em nós, né? Como pelo nosso próprio poder ou piedade tivesse feito isso. O Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o Deus dos nossos pais, glorificou a seu servo Jesus, a quem vos traíste e negaste perante Pilatos, quando estava decidido soltá-lo. Vós, porém, negaste o santo, o justo, e pediste que vos concedesse um homicida. De sorte, mataste o autor da vida, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, do que nós somos testemunhas. Olha aqui, pela fé em o nome de Jesus, é que esse mesmo nome se fortaleceu a este homem, né? O nome fortaleceu a este homem, que agora vedes e reconheceis. Sim, a fé que vem por meio de Jesus, deu a este saúde perfeita, na presença de todos vós. Olha aqui, esses homens ouviram a palavra, essas pessoas que estavam ali, presenciaram o grande sinal e maravilhas, e o que Pedro fez? Pregou o evangelho, falou para eles que Jesus era aquele que poderia mudar a situação, mudar a circunstância. Quer ver mais uma situação aqui? Olha o versículo 3 do capítulo 4. Ao verem a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, admiravam e reconheceram que havia ele estado com Jesus, vendo com eles também o homem que fora curado. Nada tinham a dizer, ao contrário. Então o que estava aqui? Pedro estava depois de todo o milagre, tudo que tinha acontecido, dos sinais, ele é levado diante do sinédrio para ser condenado a ser preso. Mas não havia como esses homens não reconhecer quem era Jesus na vida de Pedro e de João, ao ponto deles olhar e dizer: olha, não tem como negar, não tem como dizer ao contrário. Aqui é um outro aprendizado, irmãos. Quando nós entendemos que o evangelho faz diferença na sua vida, na minha vida, não há como negar os sinais e maravilhas. Não há como entender que Deus, Ele pode de todas as formas criar na sua vida, na minha vida, um tempo onde nós vamos quebrar esses paradigmas que hoje estão ruindo a igreja. Você vem com expectativa para a igreja de ver os sinais e maravilhas? Você vem, você tem certeza que hoje Deus vai fazer algo na sua vida, vai mudar você nessa noite, você vai sair daqui crendo que Ele pode mudar a circunstância que envolve a tua vida, que Ele pode promover um sinal na sua vida hoje. Quem está aqui hoje falando: meu Deus, eu preciso disso, eu preciso que algo aconteça na minha vida, na minha casa? Feche os seus olhos por um instante. Irmãos, o Espírito Santo está aqui. O que Ele fez lá no dia de Pentecostes, preparando ali Pedro e João para viverem grandes coisas naquele lugar. Mesma forma, quando Lucas está ali escrevendo, sendo motivado por Espírito Santo para levar uma mensagem, escrevendo dos sinais e maravilhas para Teófilo. Eu creio que essa noite há algo sendo escrito ao teu respeito, ao meu respeito, no céu. Há algo sendo escrito no céu, eu creio nisso, há algo sendo escrito no céu para a sua vida e para a minha vida. Há um sinal de Deus nessa noite para mim e para você. Mas o que Deus quer é que você entre e mergulhe na presença dEle. Quando Pedro e João olhou para aquele homem, eles não tinham nada a oferecer de natural, mas eles tinham os sinais de Deus na vida deles. Quando Pedro pregou para aquela multidão, e a Bíblia diz que 3.000 pessoas se renderam,
Pedro estava exalando ali o bom perfume de Cristo. O sinal na vida daquelas pessoas através de Pedro era o amor de Deus se derramado naqueles corações. E eu creio que essa noite é uma noite onde Deus vai te surpreender. Eu creio que Deus vai te surpreender nessa noite. Mas você precisa agora se render. Você que está aí com os teus olhos fechados, saia dessa vida pragmática que você entrou. O pragmatismo, ele anula muitas vezes a nossa fé e nos distancia, tira os olhos de experimentar os milagres, os sinais de Deus. A vida costumeira, talvez você tenha lido a Bíblia, orado, mas isso não tem feito tanta diferença na sua vida. Deixa eu dizer uma coisa para você. Deus te trouxe aqui nessa noite para dizer para você que Ele quer tocar no seu coração e trazer de volta um sentimento do primeiro amor. Eu quero que você, ainda por um instante, aí no seu lugar, deixa Deus falar no silêncio do teu coração nessa noite. O Espírito Santo de Deus está aqui. Essa igreja, cada dia, ela vivia um episódio que manifestava ali a graça, a glória, os sinais de Deus. E isso causava muita euforia, temor, tremor naquele povo, ao ponto de que cada momento que Pedro pregava, as pessoas se manifestavam. O que Deus está querendo nessa noite é que você tenha um coração simples, um coração quebrantado. Talvez as palavras, elas não causam mais no teu coração um desejo, uma sede. Talvez as circunstâncias, as situações no qual você viveu ou está vivendo, isso está esfriando. Você lê, você ora, você quer, mas aquilo não produz o efeito desejado. Mas eu quero te dizer para você que Deus está desejoso em restaurar os teus sentimentos. Deus quer quebrar alguns paradigmas que estão cercando a sua vida, o seu coração. Talvez você não se deixa se convencer. Talvez uma canção, ela não toca mais o teu coração. Talvez você esteja assim nessa noite. Mas eu quero te dizer para você, a Bíblia diz aqui, quando Pedro começa a falar o quanto Jesus era importante, o desespero, a necessidade, o desejo tomou conta daquela multidão. Quero que você fique em pé agora. Quero que você erga suas mãos. Se for necessário, se você quiser ajoelhar no seu lugar, se você tem uma necessidade, talvez você que está aqui hoje
como eu já vivi alguns momentos. Meu coração estava árido. Não havia expectativa, os sinais. Deixa o Espírito Santo regar o teu coração nessa noite. Deixa Deus te surpreender. Deixa os episódios do reino de Deus, a graça, os sinais. A palavra de Deus diz que 2 dos seus discípulos, depois da morte de Jesus, eles estavam indo para Emaús. O coração deles já estavam áridos. Não havia mais uma expectativa do que seria. Mas a palavra diz que enquanto eles caminhavam, Jesus se aproxima e diz: o que vocês estão conversando? Aí eles relatam tudo aquilo que havia acontecido. Ainda indagam: você não sabe disso? Todo Israel sabe o que aconteceu. Mas quando chegam até o seu destino, a Bíblia diz que no momento da ceia, da sua refeição, do partir do pão, o coração deles, os olhos se abrem. Eu creio que há um momento onde Deus quer tocar o teu coração nessa noite e trazer de volta a alegria de sentar à mesa com Cristo. Chegou o momento de você aquietar os pés daquele que pode todas as coisas, como aquela pecadora, diz a Bíblia que ela chorava e com suas lágrimas lavava os pés, com seus cabelos enxugava, se rendendo. Põe a mão no seu coração. Há um lugar, sempre há um lugar para recomeçar. E não há como recomeçar se não for voltar para o lugar onde você parou, onde você um dia desejou voltar atrás. Deixa o Espírito Santo tocar em você e reavivar aí o desejo de experimentar o melhor. Papai querido, que nessa noite nós possamos viver isso. Quebra, Senhor, verdadeiramente quebra das nossas vidas todo o paradigma. Muitas vezes somos tão pragmáticos nisso, Senhor. Queremos viver apenas aquilo que é suficiente, mas o Senhor tem muito mais. Então que nessa noite a tua igreja, o teu povo, as famílias possam, ó Deus, experimentar nesses dias os sinais e maravilhas, os milagres. Muitos eram feitos pela vida dos apóstolos, pelas mãos dos apóstolos. Eu creio que esses são dias, Deus, nós devemos aplicar isso na nossa vida. Porque como Pedro um dia pregou, esse Jesus morreu, ressuscitou, e agora nós dizemos que Ele voltará, e o que Ele encontrará na terra, o que Ele encontrará na terra, Ele encontrará fé. O que Deus encontrará na terra quando o seu filho voltar? Qual a igreja que Ele vai encontrar? Qual o povo? Aleluia! Adore, adore, adore! Hey! Eu creio que o Senhor vai encontrar um povo que vai te surpreender, Senhor, pela fé, pela esperança, pela atitude, pelo amor, pela união, pela fé, pela aliança. Então, Pai querido, visita-nos nesses dias, visita-nos nesses dias, como o dia lá em Pentecostes, quando o Espírito foi derramado.
porque é uma promessa, está lá em Joel, que o Espírito seria derramado sobre toda a carne. Ei! Oh! Vem Espírito Santo, vem Espírito Santo, aleluia! Jesus passou 40 dias depois da sua ressurreição, falando para os discípulos: fiquem firmes. Irmãos, fiquem firmes. Jesus está voltando. Amém? Espere por Ele com confiança, porque Ele vai vir para buscar a sua noiva. E você é a noiva de Jesus. Amém? Deus abençoe você. Uma boa semana. Vá em paz. Glória a Deus.